orando para que Deus lhe desse um filho. E Samuel já é um milagre. Por quê? Porque a sua mãe queria muito ter um filho. Quantas pessoas, amados irmãos, não se casam e não querem formar uma família, não querem ter um filho? Muito raro, amados irmãos, alguém que não quer ter um filho, mas a maioria dos casais, eles querem ter um filho, eles querem formar uma família, que para isso, amados irmãos, Deus ele formou a família. Foi para que viesse se procriar, para que viesse gerar, e ali viesse ser uma família, não só de 2 pessoas, mais de 3 ou até mais, amados irmãos, para que se forme uma família. E assim a Bíblia diz que Ana, ela vivia atribulada porque não podia dar um filho ao seu marido. Ana vivia ali, amados irmãos, atribulada também pela sua ali rival, ou pela sua ali que vivia na sua casa, a sua serva. E ali, amados irmãos, a sua serva às vezes zombava de Ana porque ela não poderia dar um filho ao seu esposo. E Ana, muitas das vezes, ela subia de ano em ano ali, mas o seu esposo, para orar ao Senhor. E uma certa vez, ela estava no templo orando, e a Bíblia diz que ela já estava tão angustiada, tão atribulada, que da sua boca não saía palavra alguma. E ali chegou perto dela e disse: mulher, tu está embriagada. E ela disse: Senhor, o meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas eu sou uma mulher atribulada. E ali, amados irmãos, ela disse: mulher, vá em paz e seja feita a tua petição, que o Senhor te conceda a tua petição. E Ana também, amados irmãos, para ela receber o milagre do Senhor, para ela receber o que ela estava tanto buscando, tanto pedindo a Deus, a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor. Então, amados irmãos, muitas das vezes Deus ele quer ver uma entrega a mais de nós. Muitas das vezes nós estamos só pedindo, mas Deus ainda ele quer ver tu oferecer algo mais ainda, irmão. Deus ele quer ver tu oferecer algo maior ainda. E ali a Bíblia diz que Ana, ela ofereceu o seu próprio filho para Deus. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei ao Senhor, eu entregarei para ele servir ao Senhor neste lugar, neste tempo. Ele vai servir. Então Deus, amados irmãos, ele se alegrou também com aquela proposta daquela mulher, com aquele voto que ela fez. Então Deus ali o concedeu que Ana viesse gerar Samuel. E a Bíblia diz que ali, depois de um ano, ali Samuel fica desmamado de sua mãe, deixa de se alimentar. E ali a Bíblia diz que Ana vem e entrega Samuel ali a Eli, para que ele venha servir ao Senhor no templo. E ali, amados irmãos, Samuel vai crescendo, vai aprendendo, vai vendo ali como se adora, como se serve ao Senhor. Samuel está diante do Eli, aquele homem ali também que foi escolhido por Deus, um sacerdote também, para fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que os seus filhos não estavam andando bem, corretamente na presença de Deus. E o perigo, amados irmãos, está aí. Quando o crente ele não quer andar mais corretamente na presença de Deus. Quando o crente, amados irmãos, ele não quer mais temer a Deus. Quando o crente, amados irmãos, ele não quer mais ir aos cultos, ele não quer mais orar, ele não quer mais ter uma comunhão com Deus, amados irmãos, ele não quer mais ter uma responsabilidade, ele não quer mais ter um temor. E isso, amados irmãos, é perigoso na vida do crente quando ele chega nessa situação. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles já estavam andando, amados irmãos, de mal a pior. E isso já estava cheirando mal às narinas do Senhor. Isso Deus já estava, amados irmãos, cirando. Mas Deus estava tendo misericórdia. E as pessoas iam e falavam a Eli: Eli, teus filhos não estão andando bem. Teus filhos não estão servindo bem ao Senhor. Eli, coloca teus filhos ali no rumo. Coloca teus filhos ali na santidade. Coloca teus filhos ali na direção de Deus, para que eles ali não venham se dar mal. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Eli não fez muito de conta. Eli, amados irmãos, ele não ligou muito, mas ali, amados irmãos, uma hora o preço vem. Uma hora, amados irmãos, o Deus ele não suporta por muito tempo, amados irmãos, a desobediência. Então nós vemos, amados irmãos, que a desobediência ela custa cara. A teimosia, amados irmãos, custa muito caro na vida do crente. Como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte.
Então aqueles homens, por tanto pecar, por tanto desobedecer, o salário deles foi morrer. Deus, amados irmãos, permitiu que eles viessem morrer. Então, mas o que eu quero falar aqui, amados irmãos, é de vida. O que eu quero falar aqui, amados irmãos, é de Samuel, um jovem. Que a Bíblia diz que naqueles tempos a palavra de Deus era de muita valia, era de muito respeito, amados irmãos, era de muito, amados irmãos, que ali não se manifestava do jeito, amados irmãos, que Deus queria manifestar, como Ele manifesta no dia de hoje. A sua palavra, amados irmãos, era manifesta com muita prudência para aqueles que tivessem verdadeiramente em santidade com Deus, em retidão, aqueles, amados irmãos, que tivessem fazendo a vontade de Deus, a palavra de Deus vinha aquelas pessoas. E ali, como Eli já estava velho, seus olhos já escurecendo, Eli talvez não escutava mais a voz do Senhor como ele escutava antes. E aqui, amados irmãos, é algo para nós entender que a Bíblia diz que Deus, Ele chama Samuel. E Samuel, amados irmãos, ainda não tinha sido manifesta a palavra a ele. Então Samuel não entendeu que era Deus que estava falando. Samuel não tinha entendido ainda que era Deus que estava me chamando. E quando Deus me chama, ele corre até a cama de Eli e diz: eis-me aqui, Senhor. E Eli vai dizer para ele: eu não te chamei, torna a te deitar. E a Bíblia diz, amados irmãos, que o Senhor chama ele outra vez. E ali ele corre até onde ele está e diz: eis-me aqui. E a Bíblia diz que ele volta a terceira vez. E ali Eli entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. E ele disse: quando a voz te chamar outra vez, tu diz: eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes, amados irmãos, Deus não tem falado com nós e nós não temos entendido a voz do Senhor? Quantas vezes Deus não está falando e nós não estamos entendendo Deus falar? A Bíblia diz que Deus fala uma, fala duas, mas o homem não entende Deus falar. Quantas das vezes, amados irmãos, Deus está falando ao nosso coração e nós não conseguimos entender que é Deus que está falando? Quantas vezes Deus está falando conosco em sonho e nós não conseguimos entender que aquele sonho é Deus que está falando conosco? Quantas vezes Deus está falando com nós na palavra e nós não estamos entendendo que Deus ele está falando conosco? E precisa nós entender, amados irmãos, que Deus ele está falando conosco. E precisa o crente entender que é Deus que está falando. E ali entendeu e disse: Samuel, é Deus que está te chamando, Samuel. Isso é maravilhoso, Samuel, porque não é qualquer pessoa que está falando contigo, é o próprio Deus que está falando. E aqui, amados irmãos, eu me maravilho com esta palavra. Eu me maravilho, amados irmãos, quando alguém tem a sensibilidade de ouvir Deus falar. Quando a pessoa, amados irmãos, ela tem uma comunhão com Deus tão grande que ela ouve Deus falar e Deus dizer: fulano fala para fulano que eu estou vendo a sua luta, que eu estou vendo a sua dificuldade, que eu vi ela ali hoje orando. Então, amados irmãos, é tremendo essa pessoa que tem essa sensibilidade de ouvir Deus falar, e Deus falar, e a pessoa dar e entregar o recado, de Deus falar, amados irmãos, num sonho, a pessoa entender. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Nós, talvez, amados irmãos, se nós buscássemos mais, nós íamos entender o quanto Deus ele quer falar conosco, o quanto Deus ele quer nos usar, mas por nós, amados irmãos, não entender e por nós não querer buscar o nosso Deus como ele merece, muitas das vezes nós não entendemos como Deus está falando conosco. Quando Deus está dizendo algo para nós, nós não entendemos, e aí nós só vamos entender quando nós quebrar a cara, ou quando nós vamos dizer: bem que fulano falou, bem que fulano me avisou, mas eu não estava ouvindo. Eu pensei que fulano não sabia o que ele estava dizendo, ou que talvez não queria ali ver eu fazer aquilo, por isso que avisou. Mas Deus, amados irmãos, quando ele avisa, amados irmãos, é para nós orar. Quando Deus ele avisa, amados irmãos, é para que nós venhamos entender que ele está querendo fazer algo. Então, amados irmãos, jovem que precisa buscar mais a Deus para ouvir Deus falar.
Porque esse jovem, Deus falando com ele, ele não estava entendendo. Precisou ele dizer: é Deus quem está falando contigo. Muitas das vezes, amados irmãos, alguém fica alegre: ah, eu falei com o prefeito, o presidente falou comigo. Maior, amados irmãos, do que o presidente falar com a pessoa, é Deus falar, amados irmãos, com o ser humano. Maior do que, amados irmãos, qualquer autoridade falar com qualquer outra pessoa, é Deus falar conosco. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Ele falar com o homem, amados irmãos, e nós ouvir o nosso próprio Deus falar conosco, é algo tremendo. Como a Bíblia diz, amados irmãos, que Enoque, ele andava com Deus. E Deus, amados irmãos, andava com Enoque. Isso, amados irmãos, é Enoque ouvir Deus falar. É Enoque ouvir, amados irmãos, o que Deus queria dizer. Andar com Deus, amados irmãos, é nós estar mais próximos de Deus. É nós, amados irmãos, estar mais próximos da sua palavra. Isso é andar nós com Deus, nós saber que Deus está do nosso lado. É saber, amados irmãos, que o que nós estamos fazendo está agradando a Deus. Como a Bíblia diz, amados irmãos, que Moisés falava ali com Deus. Moisés, amados irmãos, ele tinha ali uma sensibilidade também tão grande de ouvir Deus falar. Ele também falava com o próprio Deus falando com ele. Isso, amados irmãos, é tremendo quando nós ouvimos o nosso Deus falar conosco. E Deus, ele continua, amados irmãos, falando com o ser humano, tanto na palavra, como Deus, ele também ele fala em sonho, como Deus, ele falou com José em sonho. E ali Deus falou, amados irmãos, que José, um dia, os seus irmãos iriam se prostrar perante a ele, mas ele não entendeu que sonho era aquele ainda, e ele relatou. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que o seu pai, Jacó, ele ficou com aquele sonho com ele. Ele ficou, amados irmãos, refletindo nos sonhos de José. Ele ficou entendendo que ele também, amados irmãos, foi um homem sonhador também, porque ele teve muitos sonhos. A Bíblia diz que quando Jacó, ele sai da sua terra, da sua parentela, para ir para outro lugar, porque seu irmão queria matar, ele se deita ali num certo lugar, pega uma pedra, coloca ali como travesseiro, e ele sonha um sonho, que uma escada muito grande, que ela via da terra até o céu, e ele disse que ele via anjos subindo e anjos descendo. E ali, amados irmãos, Jacó, ele ficou ali meditando naquele sonho também que ele teve. Jacó, amados irmãos, quando ele estava para sair da casa de Labão, de seu sogro, a Bíblia diz que ele chegou para seu sogro e disse: eu vou embora, porque eu só tenho trabalhado para ti, eu não tenho trabalhado para minha casa. E ali Labão disse para ele: Jacó, agora me pede quanto é o teu salário. E ali ele diz: meu salário agora vai ser só das ovelhas que nascer, do rebanho que nascer, aquelas ovelhas salpicadas e malhadas serão a minha, as outras serão as tuas. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus, ele dá um sonho para Jacó, que ali os bodes, as ovelhas estão cobrindo ali as cabras. Eles pegam ali um pedaço de coisa de madeira, um cipó, e ali ele descasca, coloca na frente dos animais, e ali ele vê aquele sonho ali também, amados irmãos. Então Jacó, ele foi conduzido também por sonhos também que Deus estava lhe dando. Então Deus, tanto ele fala na sua própria palavra, como fala em sonho, como ele também usa alguém para falar conosco. Então Samuel, amados irmãos, ouviu a voz do Senhor, e ali ele entendeu. Depois o Senhor chamando pela quarta vez, ele disse: Samuel, Samuel. E ali Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Então, a partir daquele momento, amados irmãos, Samuel começou a entender a voz de Deus. Samuel começou a entender que Deus estava falando e que Deus queria falar com ele, e que Deus tinha algo tremendo na sua vida para realizar através dele. E ali Samuel, cada dia, esteve mais buscando a Deus, para ouvir Deus falar, para ouvir o que Deus queria fazer através da sua vida. E assim nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele tirou nós lá do charco de lodo, que Deus, ele tirou lá do mundo, não só para nós estar sentados aqui, amados irmãos, mas que Deus, ele quer fazer algo através da nossa vida. Deus, ele chamou cada um de nós aqui, amados irmãos, não foi só para nós estar sentados, mas Deus, ele tem uma missão na vida de cada um de nós, seja para pregar, seja para louvar, seja para você orar por alguém, seja para você
trazer uma palavra para um amigo de trabalho, seja para você trazer uma palavra para um vizinho, mas Deus de alguma forma Ele vai te usar na face da terra, e Deus Ele quer que você esteja atento à sua voz, para quando Deus falar e você dizer: Deus está falando comigo, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso entender mais Deus, eu preciso entender mais a sua palavra. E eu agradeço a oportunidade nessa noite, meus irmãos, e que Deus continue